Eu tenho para mim que o que nós temos aqui de mais importante nesta aproximação desse tipo de encontro é não só nossa habilidade direta e simples de ouvir essa fala. E reparem, ouvir essa fala, isso requer uma capacidade em nós de atentar para aquilo que está sendo colocado aqui dentro de um escutar que nos permita realmente ter uma compreensão direta. Nós ficamos impossibilitados disso quando o pensamento, acompanhe isso, quando o pensamento em nós, ao ouvirmos a fala, ele começa a dar significados. Ele começa a fazer uma leitura daquilo que está sendo colocado. E quando isso ocorre, nesse momento, nós estamos impossibilitados de verdade de ouvir. Aqui o sentido real desse ouvir é o que eu tenho chamado de escutar. Ter uma aproximação onde, nesse instante, haja uma direta compreensão sem esses filtros que o pensamento estabelece quando nós ouvimos alguém. No diálogo com alguém, dentro de um diálogo, o ser humano ele tem uma característica muito própria nesse modelo de eu, de pessoa. Isso é típico do ego em nós. Em um diálogo, o seu interesse em falar é muito maior do que em ouvir. Então, em um diálogo, a inclinação do ego é sempre de prevalecer. Observe, não só em um diálogo, em tudo. O desejo de sobrepujar, de ser importante, de se fazer notar, no ego, é muito grande. Assim, nós temos uma dificuldade sempre dentro de um encontro onde precisamos ouvir. Esse ouvir não pode ser esse comum ouvir como nós conhecemos, interpretando, avaliando, comparando, julgando. Dessa forma, estamos sempre fazendo uma leitura a partir de escolhas. É assim que nós funcionamos. É assim que esse intelecto em nós, esse cérebro em nós, condicionado, funciona. Nós temos um intelecto condicionado. Ele tem um formato de ação, de operação, de operosidade. E ele funciona, em geral, no ego desta forma. Como aqui nós estamos trabalhando a investigação da natureza da ilusão, o que essa estrutura representa, como ela funciona, nós precisamos ter aqui uma nova aproximação. E essa nova aproximação está em escutar. Aqui, por exemplo, eu quero tratar com você nessa fala dessa questão da busca pela espiritualidade. Vamos investigar o que há por detrás dessa coisa chamada busca espiritual. O que é que nós temos que está por detrás, que se oculta por detrás desse formato ou padrão de busca por essa assim chamada espiritualidade?
ou a busca espiritual? Simplesmente a insatisfação? No ego, nós não estamos satisfeitos com aquilo que somos, nem com aquilo que somos, nem com aquilo que temos. Essa insatisfação, ela busca ser preenchida. É um movimento em nós de busca de preenchimento. Ou no mundo material, ou no assim chamado mundo espiritual. Mas é assim que nós funcionamos. Essa busca no mundo espiritual é a busca pela espiritualidade. É a assim chamada busca espiritual. Nessa busca, nós idealizamos ter um encontro com a verdade. Então, acompanhe com calma, e é importante que, acompanhando uma fala como essa, nós possamos juntos aqui já ir percebendo dentro de nós os pensamentos que surgem, as ideias que aparecem, os conceitos que nós já temos, que aqui começam, de repente, a ser desafiados dentro de uma fala como essa. Um desses conceitos que temos é a ideia de algo para ser encontrado, para ser realizado, para objetivarmos e no futuro isso. Pode ser no futuro daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos. A ideia por trás da busca é a ideia de um tempo envolvido para que ocorra o encontro. Eu não sou espiritual. Preciso me tornar alguém espiritual. Eu não conheço Deus, mas eu preciso conhecer Deus. Há uma separação, há uma distância entre aquilo que eu sou e aquilo que eu desejo ser. Então acompanhe isso. Qual será a verdade por detrás dessa busca? Senão essa insatisfação que está presente aqui, naquilo que eu sou e naquilo que eu não tenho e desejo ter, ou eu tenho e disso quero me livrar. Então é agora aqui que se encontra essa insatisfação, essa incompletude, essa carência ou falta. A intenção de encontrar algo além disso é uma intenção criada por ideias, por pensamentos. O que são pensamentos? O que são ideias? São imagens. Imagens que o pensamento forma dentro de mim acerca do que seria uma vida ideal para mim. Uma vida ideal para mim é uma vida livre, na verdade, dessa insatisfação, dessa condição em que me encontro. Aqui nesse canal estamos vendo com você a realidade da realização de Deus nesta vida.
No entanto, essa realização de Deus é importante que compreendamos isso. Não é algo que você alcança, que você realiza. É algo que se realiza e é algo que se mostra. Não é alcançável nem é realizável por você, mas é algo que se mostra e que se realiza. Quando descobrimos o que é ter uma aproximação da verdade, daquilo que está aqui, que no caso é essa insatisfação. Portanto, essa busca pela espiritualidade é a tentativa em nós de escaparmos desta condição em que nós nos encontramos e encontrarmos uma nova condição. É sairmos desse estado para um outro estado de ser. Porque em nossa cabeça, em nossa imaginação, em nosso pensamento, veja, nessa imagem que o pensamento cria, esse estado em que nós nos encontramos, ele está separado daquilo que eu sou. Então, é um estado em que eu me encontro. E posso substituir naturalmente esse estado por um outro estado. Porque se é um estado que está aqui, eu posso substituir por um outro estado que está lá. Nós temos enfatizado com você aqui a importância do autoconhecimento. Ter uma aproximação da ciência daquilo que sou nesse instante. Isso é autoconhecimento. Então, a verdade sobre aquilo que sou é que não existe esse eu e o estado. A insatisfação presente é o estado, mas o estado é o que sou aqui, nesse instante. Se há uma realidade, uma verdade, essa verdade ou realidade, ela não pode estar separada desse instante. Acompanhe isso. Então nós temos nesse instante já esta realidade, já esta verdade. Então idealizar, sair desse estado que sou para o estado da verdade e da realidade em algum outro momento, isso é parte da imaginação do pensamento. Deus é uma realidade presente. A realidade divina não pode estar ausente desse instante. Então, como compreender claramente isso? Eu sou isso. É isso que sou. Insatisfação. Mas eu preciso da verdade divina, da verdade de Deus. Veja, isso é um pensamento. Quando você se torna ciente daquilo que você é e compreende isso, e tem a verdade da revelação sobre isso, percebe que isso que você é, ou seja, essa insatisfação, a compreensão disso, a verdade sobre isso, esse olhar direto para isso,
É o fim dessa condição. Então não existe esse movimento para alcançar a libertação disso, para realizar a libertação disso. Aqui a ação ocorre de uma forma imediata quando há uma compreensão desse elemento que sustenta essa condição de insatisfação. Esse elemento é uma falsa identidade presente, sustentando um ilusório estado que é a insatisfação. Portanto, uma aproximação do autoconhecimento lhe dá a visão do falso eu, deste falso mim, deste ego, desta entidade que está presente e não é vista, e não é compreendida. E por não ser compreendida ou vista, ela permanece. O ser humano há milênios vem vivendo assim. Ele vive em estados. São estados que se assentam em uma identidade ilusória. Essa identidade é o eu, é o ego, é esse mim. É esse ego, é esse eu, é esse mim que quer se livrar de algo que é esse estado, que na verdade é ele. Assim, essa assim chamada busca pela espiritualidade ou a busca espiritual é uma projeção do próprio buscador, mas o buscador e aquilo que ele busca ainda é parte do projeto do pensamento, da imaginação, do próprio estado em que ele se encontra. Estamos juntos? Vamos ver a base disso que estamos colocando aqui. Quando você está aborrecido, não tem você e o aborrecimento. Quando você está triste, não tem você e a tristeza. Quando você está com raiva, não tem você e a raiva. Você é a raiva. Você é o aborrecimento. Você é a tristeza. Na insatisfação, não tem você insatisfeito. Você é essa insatisfação. Então, é a insatisfação que se propõe a se ver livre da insatisfação. Então, nesse truque, nessa pegadinha, estamos presos como seres humanos há milênios. Nós criamos a ilusão de uma entidade que experimenta. Então, há essa pessoa e aquilo que ela experimenta. Há esse eu e aquilo que ela está vivendo. Aqui estamos dizendo para você, e você pode observar isso em si mesmo, tomar ciência disso em si próprio, que o estado não está separado daquele que está no estado. Nós precisamos compreender o que é o fim da busca espiritual. O fim dessa busca pela espiritualidade. Olhar para todo esse movimento, que é o movimento do eu, do ego,
que é um movimento que se situa nesse ambiente que ele tem criado, que ele tem formado, estruturado. Nesse ambiente, nós temos uma noção equivocada, totalmente equivocada, do que é a vida, da realidade daquilo que aqui está presente. Assim, o pensamento em nós, na imaginação, idealiza a verdade, a realidade ou Deus para ser encontrado. Essa realidade divina está presente nesse instante e se revela nesse instante. Não é realizável no futuro. Se revela nesse instante, quando a ilusão termina. E a ilusão é aquilo que o pensamento dentro de você está afirmando sobre você, sobre o outro e sobre a vida. Sobre o que é esse sentir, o que é esse pensar, o que é esse movimento na vida de ações acontecendo. Você tem a ideia de estar pensando, de estar agindo e de estar sentindo. Então tem você e o sentimento, você e o pensamento, e você e a ação. Estamos enfatizando aqui para você a verdade da não dualidade. Estamos apresentando para você aqui, nesse canal, a realidade de que Deus, a verdade, é a única coisa. Esse sentimento, pensamento e sensação de separação. Esse modo de perceber, de ouvir, de ver, a partir desse lugar, que é o lugar que avalia, compara, julga, aceita, gosta, não gosta, é totalmente ilusório. Porque esse lugar é o lugar do experimentador, é o lugar do observador, é o lugar do pensador. Esse pensador em nós é um pensamento. Você tem um pensamento. Você acredita ser o pensador do pensamento. A realidade sobre isso é que esse pensamento que você tem é o pensamento que o cérebro está apenas reproduzindo da memória. Não existe um elemento real na memória, uma identidade real na memória, um eu na memória. A memória, o pensamento, é a ilusão de uma identidade. Nós precisamos investigar tudo isso. Nós precisamos descobrir o que é a vida livre desse pensador. Porque é esse pensador que está sustentando aí essa história de alguém com problemas. A história de alguém insatisfeito, infeliz,
ansioso, entediado, preocupado, e com todo tipo de problema. Então, esse movimento do buscador é o movimento desse pensador, desse experimentador, deste eu. E o que é esse eu? Memória. Tudo que você tem a dizer sobre quem você irá dizer a partir do que o pensamento irá ditar. Ele irá declarar. Ele irá falar. E tudo que o pensamento estiver dizendo sobre você estará falando apenas sobre ele mesmo. Porque esse você é um conjunto de lembranças, memórias, recordações. A resposta é algo vindo agora aqui do pensamento. Por detrás desse pensamento, nós temos a ilusão de alguém trazendo a resposta, o que de fato não é verdade. Essa resposta é uma resposta apenas da memória, da lembrança, desse que passou por aquela experiência e guardou a experiência nesse formato. Então, esse experimentador é só memória da experiência passada, algo que já foi. Estamos juntos. A vida do eu, do ego, desse sentido de ser alguém, consiste de memórias, de lembranças. É a história de alguém. Um encontro com a realidade divina não é um encontro amanhã, ou daqui a 2 horas, ou daqui a 2 minutos. É uma constatação da verdade nesse instante, presente, aqui e agora. Nossa ênfase nesses encontros está na ciência da realidade, daquilo que aqui está. O movimento do pensamento é só uma aparição nesse instante, mas não tem qualquer relevância. Porque pensamento retrata apenas o passado, a memória, a lembrança. A vida é aquilo que está aqui nesse instante, acontecendo. A boa notícia é que a busca termina. Essa, sim, busca pela espiritualidade termina quando existe a ciência de que a verdade deste ser, que é Deus, a única realidade presente, aqui está. Quando o eu, o mim, o ego, esse elemento que se separa, que sustenta, em razão dessa separação, a insatisfação e, portanto, a busca, não está mais presente. É isso que alguns chamam de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Aqui nesses encontros, estamos aprofundando isso com você, trabalhando isso com você. Isso é o fim da dualidade. É o natural estado de ser
não dual. Isso é conhecido na Índia como Advaita, a não dualidade. O assunto principal aqui nesse canal é a verdade do despertar espiritual, iluminação espiritual. A realização do seu natural estado de ser, que é a verdade de Deus nesse instante, nesse momento, onde há esta beleza, graça e verdade. Para esse propósito, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Através de perguntas e respostas, estamos explorando isso aqui com você. E tendo naturalmente esse contato com o silêncio, com a revelação da meditação, que é parte do assunto que tratamos no canal. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então fica aqui um convite para você, ok? Se isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, eu quero deixar aqui esse convite e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o que é esta verdade da espiritualidade? É a ciência da verdade de que a única realidade presente não é essa ideia, que é a ideia do eu, mas é sim a verdade de Deus.